Salam alaikum, Sheikh. Tudo bem, Sheikh? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Deus te abençoe. Obrigado, Muito Sheikh. obrigado. Certamente. Salam alaikum a todos, irmãos queridos e irmãs queridas, telespectadoras que estão nos assistindo ou depois vão nos assistir. Não percam esses programas, são muito especial, de verdade bem especial. Estamos trabalhando para oferecer um programa muito benéfico, né, para irmãos queridos muçulmanos lá no Brasil. Inshallah, Deus aceite de todos nossas orações, nossos esforços, né, por completo, nesse mês abençoado, nesse grandioso mês. Está acabando, irmão? Sim, muito pouco. Passou muito rápido, não, Sheikh? Bem rápido. Não sei porque o mês de Ramadã passa tão rápido, porque tão querido esse mês. Porque ele é um mês de misericórdia e bênção, Sheikh. Por isso que ele passa rápido. Se o muçulmano não estiver atento, perde. Que Deus manda da sua misericórdia Inshallah. para nós, para nossos familiares falecidos, nossos parentes falecidos nesse mês grandioso. Pedimos a Deus que tenha esse carinho por nós. Inshallah. Tudo bem. Estamos falando sobre as crenças islâmicas segundo o Alcorão Sagrado. Vou resumir o assunto do imamato, né, a liderança da comunidade muçulmana depois do profeta Muhammad, né, essa crença que já falamos 3 aulas falando sobre esse assunto. Vou resumir nos 5 pontos e depois vamos entrar no assunto do retorno, al-ma'ad, ou seja, dia do juízo final, dia da ressurreição. Ou seria a crença dos muçulmanos, a crença islâmica, a crença corânica, né, sobre este assunto. Vou ler bem rápido. Em primeiro lugar, o primeiro ponto, para dizer bem resumido o assunto do imamato, designar alguém como legatário de Deus é uma tradição divina, é algo imutável que aconteceu durante toda a história. Deus designou os profetas como representante dele, né? E hoje em dia os homens também aplicam. Qualquer presidente tem um vice-presidente. Qualquer chefe tem uma pessoa como diretor, qualquer pessoa que pode fazer o mesmo trabalho dele, em nome dele. Tá. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, escolher alguém como sucessor do profeta Muhammad por um tempo curto é um assunto registrado na história da vida dele. Quando o profeta queria sair da sua cidade, o profeta Muhammad, especificamente, quando queria sair da sua cidade, ao mandar um grupo para a guerra, montar um exército, sempre escolhia, né? Sempre indicava alguém como seu sucessor. Nas guerras, nas cidades onde ele na verdade, queria sair ou não vai estar presente, a ausência dele, né? Sempre ele indicava alguém como seu sucessor, né? Isso está registrado na história do profeta Muhammad. Isso é o segundo ponto. Então, segundo esse ponto que eu falei, não podemos acreditar. É muito, não sei, está certo, esquisito, é algo muito, não é lógico a gente acreditar que o profeta deixou sua nação sem falar nada. Nem indicou, nem falou nada sobre o futuro da sua nação. Principalmente uma nação que está começando. Sim. Até o dia do juízo final. Uma nação tão grande, tão importante. A nação de Deus. A nação de Deus. Não falou nada e deixou tudo com seu povo. E depois, terceira parte, o profeta declarou claramente sobre a questão da sua sucessão. Em primeiro lugar, falamos que nós não podemos acreditar que o profeta não deixou ninguém como seu sucessor, nem falou sobre esse assunto. E, ao contrário, temos muitas narrativas que falam que o profeta declarou claramente sobre a questão da sua sucessão. Ele limitou o número dos seus seguidores, o número dos seus sucessores por 12 pessoas, por 12 homens, que não é correspondente com o número dos califados que vieram depois dele. Falamos mais ou menos mais de 50 pessoas durante mais ou menos 7 séculos, né? 6 séculos, eles governaram no território islâmico. Será que todos eles são sucessores do profeta Muhammad, califa do profeta Muhammad, né? E a maioria deles foram injustos, foram opressores.
Isso é o terceiro ponto. Quarto ponto, ao verificar as recomendações do profeta Muhammad sobre a sua família, exclusivamente sobre o Imam Ali, especificamente sobre essa pessoa, nós percebemos que as únicas pessoas que merecem liderar a comunidade islâmica são os Ahlul Bayt, os familiares dele. Porque eles sempre foram conhecidos como os homens justos, sábios entre a comunidade muçulmana. Né? Esses familiares do profeta Muhammad, parentes do profeta Muhammad, de linhagem do mensageiro de Deus. Tudo bem. Isso, quarto ponto. O 5 ao último, o primeiro imam e recomendado do profeta Muhammad, segundo muitas narrativas, muitos versículos do Alcorão Sagrado, o imam Ali, alayhi salam, o porta do conhecimento dele, a porta da cidade do conhecimento dele. O exemplo deles como a arca do profeta Noé. Eles são infalíveis. Deus revela um versículo declarando a infalibilidade deles, a purificação deles. E esses versículos nos deixa claro que eles têm que liderar a comunidade islâmica e o assunto do imamato refere a eles, essa família. O primeiro deles, o Imam Ali, alayhi salam, o primogênito do profeta, e depois o Imam al-Hassan, o filho mais velho dele, do Imam Ali, e depois o Imam al-Hussein, e 9 filhos do Imam al-Hussein, de linhagem, de descendência do Imam al-Hussein. O último deles, o Imam al-Mahdi, ou seja, 12º sucessor do profeta Muhammad, é considerado o imam da época, o imam do tempo, Sahib al-Zaman. Ele seria o último sucessor do profeta Muhammad, que ainda está vivo, né? Pela permissão de Deus, ele vai se levantar contra a opressão, a injustiça, e vai estabelecer o reinado de Deus, o governo de Deus na terra, lutando contra os corruptos, contra os opressores, que inshallah tem um assunto muito específico, falando sobre o mahdismo, que inshallah daqui em breve a gente talvez fala sobre esse assunto. Isso bem resumido o assunto do imamato. Vamos agora entrar no assunto do retorno, al-ma'ad. No Islã, a última crença islâmica é al-ma'ad, o retorno. Por que a gente chama essa crença como retorno? O segredo dessa palavra aqui no Alcorão Sagrado é bem usado, ou seja, é bem usado para indicar, para mostrar essa crença islâmica. É isso. Porque Deus faz retornar a alma para o corpo. Em primeiro lugar. A ressurreição no Islã é uma ressurreição corporal e espiritual. O ser humano será ressuscitado com seu corpo mesmo e com seu espírito, onde Deus, ou seja, reúne de novo esses dois. Por isso mesmo, essa crença é chamada como retorno. Deus faz retornar, ressuscita. Sheikh Mahdi morre, o corpo dele não vai ter mais nada, ou a terra vai comer tudo, né? Sim. Deus, pelo seu poder, vai reunir de novo todos os elementos do corpo dele junto com o espírito dele. E esse mesmo Sheikh Mahdi vai estar presente no dia do juízo final para ser julgado. Inshallah, Deus me aceite, tenha misericórdia e me considera entre os crentes, entre os benfeitores para entrar no paraíso, né? E, meu Deus, que Deus nos livre, né, do fogo do inferno. Mas as pessoas que são consideradas como malfeitores, maldosos, hipócritas, idólatras, incrédulos, né, mentirosos, fofoqueiros, as pessoas que ganharam um ganho ilícito, né, as pessoas que praticaram imoralidade sexual, né, traíram, muitas pessoas que praticaram pecados graves, eles vão ser condenadas, né? Essas pessoas vão ser condenadas. Isso é a justiça de Deus. Tá. Isso é o assunto da ressurreição. Quando a gente quando a gente pesquisa no Alcorão Sagrado sobre essa palavra, a ressurreição, irmãos queridos, que talvez tem muçulmanos que antes do Islã eram cristão, católico ou evangélico, qualquer religião que eles seguiam, mas alhamdulillah eles agora estão seguindo o islamismo, eles são muçulmanos, precisam conhecer isso. A gente antes estava falando com o irmão Roger, porque tem muito conhecimento sobre
os ensinamentos católicos, os ensinamentos cristãos. A gente estava falando sobre esse assunto. Eu falei para o irmão Roger Jafar que às vezes deixa uma colocação para, como se diz, para esclarecer mais o assunto, né? O assunto é isso. A ressurreição que a gente no Islã usa isso. A ressurreição refere a esse retorno que Deus faz no dia do juízo final. Temos um anjo da trombeta, Israfil, que pela ordem de Deus vai soar, vai tocar na trombeta dele e vai morrer pela trombeta dele, pelo aquele toque, pelo aquele som. Todas as pessoas, todos os animais, todos os seres vivos vão morrer. E vai permanecer 4 anjos. Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel, Israfil, aquele anjo da trombeta, anjo da morte. E faz de novo. Deus manda, ordena, anjo soar, anjo Gabriel morre. E depois Miguel morre. E depois anjo da morte morre. Ele fica junto com ele mesmo, junto com Deus mesmo. E Deus tira a vida dele e de novo ressuscita ele de novo vai tocar, soar na trombeta e vai ressuscitar o mundo inteiro, todos os seres humanos. E a ressurreição não tem esse significado. Mas na tradição católica, na tradição cristã, vamos falar, a ressurreição tem 2 significados. A ressurreição do profeta Jesus Cristo, que Deus abençoe ele, após sua crucificação, que isso é bem registrado na Bíblia, e depois a ressurreição feita por Jesus Cristo antes dos dias do juízo final, que está bem do lado do advento do profeta Jesus, como a gente falou. Quando o profeta Jesus aparece novamente, né, o advento acontece, esse advento faz ressuscitar o povo. Mas no Alcorão Sagrado temos uma ressurreição, que Deus fez. A ressurreição dos seres humanos, de todos os seres vivos, para serem julgados no dia do juízo final. Então, quando a gente no Islã fala sobre a ressurreição, a primeira parte não existe. Porque no Alcorão Sagrado, Jesus Cristo nem foi morto, nem foi crucificado. Ele está vivo, Deus fez subir ele para seu Deus fez subir Jesus Cristo antes de ser morto, antes de ser perseguido, não ser crucificado para o céu. Deus salvou o profeta Jesus, alaihi salam, que Deus abençoe. Isso é a crença islâmica. E a ressurreição na crença islâmica somente é a ressurreição feita por Deus, que Deus reúne a alma do ser humano com o corpo dele. Então, o islamismo, ou seja, os muçulmanos acreditam, isso é importante, na ressurreição corporal e espiritual. O ser humano vai ser ressuscitado com seu mesmo corpo, com seu corpo mesmo e com seu espírito. Deus reúne. Por motivo dessa reunião, a gente chama essa crença como al-ma'ad, o retorno. O retorno. E durante toda a história, os renegadores, os mentirosos, incrédulos, idólatras, sempre desmentiram os profetas por esse motivo. É impossível. Como Deus vai reunir nossa alma com o nosso corpo? É impossível. Inshallah, falamos sobre esse assunto mais. O senhor tem mais uns 5 minutos se quiser explicar. Tudo bem, meu Deus. Se você quer deixar alguma colocação, inshallah, continuamos. Algumas diferenças com a crença cristã, na questão da trombeta, por exemplo, que para os cristãos, Deus vai soar a trombeta 7 vezes, e quando ele soa a primeira, vai vir uma praga, e então cada soar de trombeta vai piorando a situação até a última trombeta, que aí é o final. E também essa questão que quem julga no cristianismo é o próprio Jesus. Sim? E para muitos deles, por exemplo, para a linha católica, dentro do dia do juízo, existem os intercessores, que são os santos, a própria Maria, mas para os protestantes, não. Jesus mesmo ali, na hora que ele está julgando, ele pode interceder por você. Ele é Deus, ele é juiz, ele faz tudo no dia dele. Isso é interessante, irmão.
Olha, eu queria falar depois, na verdade, na segunda aula, ou seja, a última aula de nós aqui nesse Ramadã, falando sobre as crenças. Inshallah, irmão, talvez juntos começamos de novo falando sobre as crenças islâmicas, porque é um assunto extremamente importante que talvez os muçulmanos não sabem essas diferenças das coisas. Eu mesmo não sabia que temos 7 ou 6 trombetas. 7, segundo os ensinamentos católicos ou evangélicos, não sei, cristãos. Mas no Islã não temos isso. O muçulmano precisa saber o que vai acontecer. E faz parte da crença, né? A crença nos anjos. Tá. Vamos ler mais uma parte sobre o Ma'ad, né? Para deixar ainda mais claro o assunto. A crença islâmica sobre al-Ma'ad, ou seja, o retorno, que explicamos porque a gente chama essa crença como retorno. O princípio da ressurreição, em árabe Ma'ad, é uma crença que constitui um dos 5 princípios fundamentais do Islã. Falamos monoteísmo, profecia dos profetas, a justiça divina, o imamato, a liderança espiritual da comunidade islâmica após o falecimento do profeta Muhammad, isso é o significado do imamato, e por fim temos al-Ma'ad, a ressurreição, que expliquei a diferença entre a ressurreição católica, a ressurreição cristã e a ressurreição no sentido islâmico. Esse princípio refere-se à ação de ressuscitar os seres humanos no além, na outra vida. Segundo esse princípio, todos os seres humanos serão ressuscitados no dia do juízo final e receberão as recompensas ou os castigos de suas obras, depois de terem sido avaliados. Eu escrevi para deixar, para não falar mais, né? Para não falar coisas que talvez não vai precisar. A crença na ressurreição tem tanta importância no islamismo que carece, ou seja, que cerca 1/3 dos versículos do Alcorão Sagrado. Qualquer parte do Alcorão Sagrado que você abre, você acha um versículo, uma parte que Deus está falando sobre o paraíso, sobre as recompensas, sobre o castigo, sobre o inferno, sobre as recomendações dos profetas para seu povo, que vai chegar o dia do juízo final, vocês vão ser julgados, sejam benfeitor, não oprimam outras pessoas. Esses assuntos é um assunto bem repetido no Alcorão Sagrado. Olha, 1/3 do Alcorão Sagrado. O Alcorão Sagrado mais ou menos tem 600 páginas. 200 páginas do Alcorão Sagrado fala sobre a existência na vida eterna, a morada na outra vida, no além. Então, é um assunto muito importante. Tem alguns sábios que falam, depois do monoteísmo, o assunto mais importante é o Ma'ad, a ressurreição. 1/3 do Alcorão Sagrado. É muito, muito importante. Vou ler bem rápido. Essa crença desempenha um papel importante no desenvolvimento do comportamento dos seres humanos, especificamente dos muçulmanos. Isso impede dos pecados, porque quando você tem essa crença que um dia vai ser julgado, você não oprime seu vizinho, não oprime seu pai, não oprime sua mãe, não oprime teus filhos. Você vai ser avaliado por Deus, um juiz que está vendo, está observando tudo. E ao contrário, os benfeitores vão pensar nisso. Olha, estou praticando isso para aproximar de Deus, então eu vou receber as recompensas divinas. E por fim, de acordo com os versículos do Alcorão Sagrado e as narrativas islâmicas, a ressurreição ocorrerá nos 2 aspectos, na forma espiritual e na forma física. Inshallah, explicamos mais sobre essa crença.